Olá, então boa noite a todos. Hoje estamos cá aqui mais uma vez no Pais à Palheta e desta vez para vos falarmos naturalmente sobre as férias. Ahm, Estamos todas de férias? Acho que Sim, eu sim. não. Não, a Eu já Marta não não. estou. Mas vamos falar um bocadinho sobre a nossa experiência, aquilo que achamos que pode ser interessante partilhar nesta altura com os miúdos e da forma como as férias podem ser também um momento de conexão com os nossos filhos. Eu estava aqui também a partilhar convosco e já agora partilho para toda a gente que as minhas férias nestes últimos anos são um bocadinho diferentes, porque as minhas filhas já têm são um pouco mais crescidas, não é? Não são miúdas pequenas, uma tem 15, outra tem 21. Portanto, eu consegui efetivamente nas minhas férias descansar. Mas há momentos de conexão que nós temos que eu acho que são sempre importantes. E ainda ontem houve aqui uma situação engraçada. Tivemos a jogar Monopólio à noite e o meu jogo do Monopólio quando eu era criança. E é engraçado como estas coisas depois parece que se tornam uma tradição nesta altura das férias. São momentos que vão ficando todos os anos. Nós jogamos Monopólio, um bocadinho a seguir ao almoço, um bocadinho a seguir ao jantar. E é engraçado ver como estes momentos, desde que as miúdas eram pequenas, como se vão repetindo de ano para ano. Eu gosto muito de jogar jogos de tabuleiros com elas. Acho que desde pequeninas são aqueles hábitos que só fazemos nas férias, mas faz parte da tradição das férias. Mas pronto, isto foi só uma partilha engraçada, porque ontem achei giro estarmos a jogar e eu estar a pensar que isto é uma coisa que já vem de há tantos anos para cá e que faz parte da tradição das férias, mas são momentos de conexão interessantes, importantes para todas. Eu gostava de lançar aqui uma questão. Cada uma de nós tem uma experiência diferente daquilo que são as férias com as crianças. Nós chegamos a esta altura muito cansados, queremos todos descansar e muitas vezes não é fácil de gerir. Primeiro tudo, o planear as férias, o preparar as coisas, não é? Expectativas que nós criamos e depois gerir o tempo que devemos ter para nós para poder descansar, não é? Carregar baterias e o tempo que queremos aproveitar para realmente estar com os miúdos e ter momentos de conexão. Portanto, isso não é fácil. E acho que depende muito também da intenção com que nós partimos para as férias. Estamos dispostos a deixar aqui uma série de coisas para trás, rigidez, alguma intolerância e temos uma atitude de boa disposição e de aproveitar. Liliana, como é que é a tua experiência em relação a isto? Olha, eu acho que quando fazes as bagagens para as férias, não fazes só a bagagem física, tens depois toda uma bagagem emocional e de expectativas que carregas também contigo. E normalmente as férias são uma altura muito desejada por todas as famílias, porque também lá está, vão alimentando ao longo deste tempo a expectativa de vamos aproveitar ao máximo este tempo, a presença que temos, o tempo que temos que a maior parte do ano escasseia, não é? E portanto envolvemos naquelas rotinas, nas obrigações e tudo mais, e nas férias temos ali uma oportunidade de não ter essas rotinas, de ter outros momentos, lá está, de conexão que tu falavas, e muitas vezes criam-se muitas expectativas em relação a este tempo, que logo à partida, só com os afazeres das bagagens e deste que ajuda e daquele que não vai buscar as coisas e que já estamos fora do timing para sair de casa e não sei o quê, começamos logo a ficar frustrados à partida, não é? E portanto começamos logo, a coisa depois pode começar a descambar a partir daí, porque depois nestes momentos em que nós alimentamos tantas expectativas e que isto agora vai fluir e que tudo vai correr muito bem e que toda a gente vai cooperar e vai ser espetacular para todos porque nos vamos divertir imenso e tudo mais, acaba por nem sempre acontecer assim, e isto tem a ver com as expectativas que muitas vezes
alimentamos para este período. Portanto, eu acho que é muito importante termos atenção àquilo que são as expectativas, às vezes demasiadas expectativas que nós formulamos. Eu no outro dia estava a ler o livro de A Força da Coragem, da Brené Brown, e há uma parte em que ela fala das expectativas e do facto de nós muitas vezes nem nos apercebermos da quantidade de expectativas que carregamos para uma série de situações, e agora lembrei-me desta situação porque há um exemplo em que ela dá em que ia de férias ou de fim de semana em família, e que depois de já ter uma conversa prévia com o marido sobre este tema das expectativas e que é preciso ter cuidado porque depois alimenta-se uma série de frustrações em família, desilusões, e que se nós acautelarmos essa questão das expectativas, isso tenderá a não acontecer, ou pelo menos a minimizarmos, e depois dessa conversa que ela tem com o marido, há uma altura em que vão de fim de semana ou de férias, não tenho bem a certeza, e ele olha para a mochila dela e vê 6 ou 7 livros que ela leva para ler. Sim, sim. Sim, e ele pergunta-lhe, olha, como é que estão as tuas expectativas? Pois. Ela fica assim a olhar, mas que raio? E ele diz assim, não, estou só a perguntar porque estou a olhar para a tua mochila. Lá está a tal bagagem emocional e onde carregamos também as nossas expectativas, e ela realmente olhou. Às vezes pouco realistas. Lá está, não é? Muito pouco realista. Eu sofro desse mal, porque eu também trago uma mochila com não sei quantos livros para ler. Pronto, a Fátima está a contar os livros dela. São mais de 8 que tenho aqui. E depois eu fico naquela de, se calhar agora vou aproveitar as férias, vou ter mais tempo, vou descansar, quando estamos na praia e não sei o quê, só que quando estamos na praia as miúdas querem brincar. Eu tenho uma filha de 3 anos, outra de 7 que acabou de os fazer, e portanto elas querem tempo de qualidade com os pais e querem que os pais estejam presentes naqueles momentos. Hoje em dia eu já largo um bocadinho mais os livros do que antigamente o fazia e já me consigo interiorizar de que é mesmo assim e faz parte desta altura em que elas também precisam muito desta atenção. Não deixo de trazer os livros, mas acho que já lido melhor com o facto de, ok, eles vêm na bagagem, mas eu sei, já não alimento as expectativas de, eu vou ter tempo para olhar para aquilo tudo, não vou. Tenho 1 ou 2 que vou olhando e se me apetecer depois pego no resto. Mas há pouco também estava a falar com a Fátima numa outra questão. É que nós, pelo menos a mim acontece-me, eventualmente com outras mães acontece o mesmo, nós temos um ritmo de vida bastante intenso e precisamos de matar praticamente um leão por dia, não é, no nosso trabalho, para que as coisas aconteçam e para que sejamos produtivas e nos consideremos autossuficientes a fazer aquilo que fazemos. E nas férias temos a expectativa de nos livrarmos um pouco desse peso. E eu tenho sentido nos últimos anos que não tenho conseguido fazê-lo, exatamente porque o ritmo é tão frenético em termos de trabalho que depois eu fico muito frustrada durante as férias porque a minha cabeça não para. Não para porque eu fico a pensar, eu sei que isto vai acontecer, portanto isto tem que estar a ficar garantido, e se não está a ficar garantido, eu se calhar devia ver o e-mail, pode haver ali algum cliente que precisa de alguma coisa, ando com por acaso ainda não fui ver o e-mail desde que entrei de férias, e espero assim continuar, e não tenho sentido essa urgência, mas em férias passadas sentia esse impulso de ir ver se havia ali alguma coisa que era necessário encaminhar ou responder, ou se alguém depois não sabia, e nós levamos também isto para as nossas férias muitas vezes e não nos deixam, também não nos isso tem muito a ver com aquilo qual é a nossa intenção, o que é que vamos levar para estas férias, porque se queremos realmente estabelecer momentos de conexão em família, se calhar temos que desligar de algumas outras coisas, realmente não é fácil. E tu, Marta, como é que é a tua experiência, que tipo de aprendizagem tens feito nas tuas férias? Estás a ouvir bem? Sim, estou.
Bom, em relação às férias, geralmente tiro férias repartidas, não tiro o mês inteiro de férias, gosto de tirar 2 semanas em julho e depois uma em setembro, exatamente para isso. Há aquelas pessoas que dizem, eu tenho que tirar 3 semanas de férias para conseguir desligar. Eu, se tiro 3 semanas de férias, fico com a sensação que não tenho mais férias o resto do ano e, portanto, prefiro ir repartindo ao longo do ano. E também tirar férias quando os miúdos estão de férias, no Natal e na Páscoa, alguns dias. Mas as expectativas para as férias, de facto, são bastantes, porque queremos descansar, mas também podemos querer visitar algum sítio novo. Geralmente passo férias em sítios diferentes todos os anos, não tenho propriamente a casa de férias ou aquele sítio para onde vou sempre, mas vamos sempre em família, geralmente a 4. E a grande aprendizagem que tenho feito ao longo do tempo é que, para as férias correrem bem, tem que se respeitar as necessidades de todos e de cada um. Ou seja, os fatores críticos das coisas não correrem bem nas férias são um quer sair, o outro quer ficar em casa, um quer ir jantar fora e o outro quer cozinhar em casa, portanto tem que se conciliar, perceber o que é que cada um, aquela questão das intenções, não é? Qual é que é a intenção de cada um, o que é que gostaria de fazer nas férias e ter atenção a isso. Portanto, estarmos atentos, por exemplo, resulta muito bem, antes das férias, sentarmos e cada um dizer o que é que gostaria de fazer nas férias. E se calhar um pode dizer que quer ir visitar o sítio X e Y, o outro quer ir tomar banho na piscina e não sei o quê. Estas férias, por exemplo, aconteceu uma coisa gira, nós fomos aos Açores, mas fomos com tempo, a ideia nem era andar a visitar tudo a correr, era mesmo estar e ver uma piscina num dia, uma lagoa no outro, sem pressas. E os miúdos queriam ficar o dia todo em casa, porque havia piscina e, portanto, para eles férias é ficar em casa e não fazer nada. Pronto, e, portanto, teve que se gerir a vontade da mãe de sair, a dos filhos de ficar em casa, e eu acho que é essa a aprendizagem, de irmos respondendo às necessidades de todos e de cada um, e assim as coisas correm melhor. E é interessante, não é? Tu percebes que as coisas funcionam muito melhor se envolveres as próprias crianças no planeamento das férias, do dia a dia, ou perceber o que é que cada um quer fazer, de forma que eles percebam que uma vez fazemos o que a mãe o que apetece à mãe ou o que apetece ao pai, e no outro dia fazemos o que apetece a um deles, e acho que funciona realmente muito melhor se nós envolvemos os miúdos no planeamento e eles próprios também disserem o que é que gostavam de... Sim, porque eles dizem, às vezes nós é que não estamos disponíveis para ouvir, não é? Eu lembro perfeitamente um dia em que estava planeado de sairmos o dia todo, e saímos de manhã, íamos ver várias coisas e que tomámos bem aquelas piscinas maravilhosas de água quente dos Açores. E o meu filho mais velho dizia, mãe, eu estou tão zen, estou tão relaxado, eu gosto muito de ir para casa descansar. E foi isso que nós fizemos, de facto, tínhamos planeado ver outras coisas à tarde, mas de facto estávamos todos naquela sensação de moleza e de descansar, então vamos responder às necessidades que o nosso corpo também nos está a transmitir e está tudo bem, pronto. Portanto, e se calhar ter esta capacidade não é fácil, portanto, se calhar eu já tenho esta capacidade, houve outros anos em que se calhar me chateava e se calhar não estava tão atento às necessidades deles e se calhar não as respeitava, mas isto é um processo contínuo de aprendizagem e descoberta também. E depois também ir adaptando as férias, porque de facto, por exemplo, aqueles programas de 5 dias nos Açores, como o meu marido diz, é as férias de espeto corrido. Ou seja, haver tudo e mais alguma coisa de seguida e não se usufruir. Portanto, a nossa intenção de facto não era essa e, portanto, a intenção era descansar, mas também visitar o que havia para ver, não é? Porque se investe numa viagem, também não vão ficar em casa o dia todo. Mas é conciliar as várias perspectivas de cada um. Há sempre uma parte que é planeamento, mas tens que estar aberto a uma parte de improviso, não é? Exatamente. Como as coisas vão correndo. E aí são importantes gerir expectativas. Queres adiantar mais alguma coisa, Liliana? Olha, por acaso, quando falaste da questão
do planeamento e de envolver as crianças. Achei piada porque antes de virmos de férias, agora no fim de semana, a minha filha mais velha, entretanto virou-se para nós e disse: temos de fazer uma reunião de família. E eu tipo, pois é, era bom, não é, fazermos a reunião de família. Porquê? Porque nós fazemos, por acaso ultimamente temos andado pouco disciplinados, isso não tem acontecido tanto, mas temos uma pauta de reunião de família em casa, que fazemos semanalmente, essa reunião de família, e é quando nós também aproveitamos para fazer alguns reconhecimentos uns aos outros, do que é que durante a semana queremos reconhecer que alguém, que um de nós tem, aliás, normalmente cada um diz o que é que quer reconhecer de cada membro da família naquela semana. Alguma coisa que tenhamos feito de positivo para aquela pessoa ou, no geral, que aquela pessoa considerou que foi algo muito bom. E isso já nos leva logo para um ambiente muito positivo de conversa. E depois, habitualmente o que fazemos, e então quando viemos de férias, é preparar mais ou menos com elas, até porque elas são pequenas, não é? No meu caso, estou a falar de crianças pequenas, e a ideia é que ela antecipar um pouco o que é que nós esperamos, não é? Quais é que são as nossas intenções para aquelas férias, o que é que temos previsto fazer, não quer dizer que depois não exista ali alguma alteração, mas ao menos elas já vão percebendo qual é que vai ser a nossa rotina e o que é esperado fazermos, e elas próprias, aquilo que nós também queremos é que elas próprias se envolvam também no processo de decisão do que será o nosso programa de férias, e que elas também nos digam o que é que lhes apetece fazer, onde é que lhes apetece ir. Normalmente nestas reuniões de família nós também programamos as refeições para que cada um tenha, porque quando se tem crianças já sabemos como é que é a hora da refeição, é sempre um momento às vezes um bocadinho complicado para as famílias, porque os miúdos não gostam de ir aqui, não gostam de ir ali, não gostam de comer isto, não gostam de comer aquilo. E aquilo que eu tenho sentido também é que nas reuniões de família, quando nós estipulamos em conjunto com elas as refeições que vamos fazer e onde é que vamos fazer, etc., muito mais facilmente, quando a refeição é feita num sítio que elas não gostam, ou é alguma refeição que é feita, por exemplo, em casa e que elas também não lhes agrada, uma vez que foi decidida em conjunto e que elas tiveram a oportunidade de definir outros dias de refeição, é muito mais fácil depois nós dizemos, ok, este dia já sabias que não ia ser muito bom, não ia ser muito do teu agrado, mas há aquele dia em que nós vamos comer aquilo que tu escolheste. Está bem, então já fazem o esforço, sabem que houve aqui uma vontade conjunta de harmonizarmos as necessidades de todos. E as reuniões de família não só funcionam muito bem em termos de rotina para o dia a dia, quando estamos a trabalhar, mas nas férias, elas próprias, hoje em dia, pelo menos a mais velha, né? A mais nova não tem tanto essa noção, mas também gosta muito da dinâmica, mas a mais velha sente a necessidade de, ok, vamos lá sentar-nos um bocadinho e ver o que é preciso fazermos para estas férias, até mesmo para delegar tarefas, Sim. Para nos organizarmos ao nível das tarefas, não é? Porque toda a gente está de férias, toda a gente quer descansar, mas muitas vezes, pronto, lá estão as mães muitas vezes a fazer as coisas para toda a família e a descansarem muito pouco, e portanto também serve um bocadinho, eu digo as mães, pronto, porque é o habitual, é as mães acabarem por ficar com esta parte da gestão e da organização e tudo mais que é necessário a fazer, mas muitas vezes, se a própria mãe sente a necessidade de, ok, eu estas férias quero estar muito mais aliviada, é um bom momento, se calhar, este planeamento de antecipação para toda a família, lá está, alinhar as suas intenções, falarem sobre as suas necessidades e conseguirem orquestrar ali um plano que seja também equilibrado para todos. Acho que é uma boa ideia. Se calhar já não vamos bem a tempo para a maior parte das pessoas destas ideias. E também há uma questão que é, por exemplo, haver espaços em que o pai está, no caso de casais que estão juntos, não é no caso de pais que estão separados, mas em casais que estão juntos, haver um espaço em que
é o pai que está com os miúdos e a mãe pode descansar ou vice-versa, portanto haver espaços, e também há alturas em que os miúdos estão entretidos e querem estar a ver televisão ou a não fazer nada, ou até aquele momento em que eles querem jogar e que os pais também podem estar sozinhos, portanto é conseguir haver espaços para de todos os géneros, não é? Os meus têm uma idade em que já gostam também de estar ali um bocado esparramados sem fazer nada, e isso também permite ao casal também poder conversar um bocadinho ou estar a ler um livro, portanto tentar também alimentar estes espaços individuais de cada um para podermos descansar ou, por exemplo, não fazer nada, não é? Sim, e cabe-nos muito a nós fazer essa comunicação, também saber explicar aos miúdos da nossa necessidade de descanso e explicar-lhes que nós também precisamos destes momentos de estar sozinho, de ler um livro, apanhar sol, o que é que seja, para recarregar baterias, para poder estar então mais disponíveis para poder depois brincar com eles. Eu acho muito interessante a questão das reuniões de família, até acho que devíamos fazer um pais à palheta sobre as reuniões de família, contar as nossas experiências, porque eu acho que boa ideia. Acho que é mesmo muito, muito interessante. Eu já fiz isso algumas vezes, agora há algum tempo realmente que não faço, mas acabamos por criar aqui alguns espaços que são quase umas reuniões de família. Mas acho que é muito interessante, então antes de ir para férias, fazer esta reunião, planear uma série de coisas em conjunto, até porque estamos logo a antecipar uma série de questões que depois podem surgir no futuro e que vão ajudar imenso, né? Se os miúdos souberem que vamos a este sítio, vamos àquele, vamos ter que ir jantar fora, vamos ter que ir algo que pode agradar mesmo ao outro, mas se os miúdos forem preparados para isso, se calhar também já faz alguma diferença. Depois o dividir das tarefas, o levar alguns limites também já definidos. Quando é com alguma antecipação, as crianças depois reagem muito melhor, não é? Quando estão perante as situações. Até porque tu colocas, desculpa, estava a dizer, até porque tu colocas tudo na mesa, né? Todo o teu programa, todas as tuas intenções na mesa, mas eles também têm o espaço, né, e a abertura para dizerem, ok, mas eu não concordo com isso, então ok, então como é que nós, se não concordas, eu tinha pensado fazer assim, mas tu queres fazer de outra maneira, então vamos encontrar aqui uma plataforma de entendimento e fazer uma coisa que... E tentar agradar a todos, não é? Ou então, este dia fazemos assim e outro dia fazemos como tu achas que seria mais engraçado, pronto, mas a partir do momento em que tu consegues esta plataforma de entendimento, depois as coisas fluem muito mais facilmente e sem tantos conflitos, porque depois, lá está, se tu não alinhas as expectativas de todos antecipadamente, não é? Quando depois estás já naquele ritmo de férias, começas a acumular frustração atrás de frustração, cada um a acumular as suas frustrações exatamente porque não se alinhou antecipadamente o que é que cada um esperava das suas férias. E outra coisa que também, eu ia dizer que outra coisa também importante é flexibilizar um bocadinho as rotinas, quer dizer, não haver horas rígidas de almoço e de jantar e a hora de deitar poder ser mais flexível, portanto a questão das rotinas e dos horários poder também ser mais flexível, porque se as crianças já forem um bocadinho mais crescidas, não é, com bebés, tem que se responder aos horários das crianças, mas essa questão também tornar as coisas mais leves, menos pesadas, facilitar, fazer refeições mais leves, também libertar-nos daqueles pesos de tarefas que temos em casa e que nas férias possam ser o mínimo possível, não é? É pensar um pouco quais são realmente as rotinas que será mesmo necessário manter e quais são aquelas que numa altura de férias naturalmente não fazem sentido, não é? É isso que nós estamos mesmo nas férias para aproveitar ao máximo sem ter que olhar para o relógio e sem ter que estar preocupados com as horas das coisas. É isso. Bem, não sei se querem... Ficamos por aqui, não? Desejamos... Olha, só dou uma sugestão, Fátima, já agora, então, exatamente, que quem ainda for de férias, faça essa experiência. Férias sem relógio e alguns momentos em que não há telemóveis nem tablets, podem fazer até o dia sem tablets, uma espécie de
experiência para perceber que é possível, não é? É possível desligar e desligar literalmente, não é? E já Essa é uma agora, sugestão. pois, e aproveitando a tua sugestão, eu volto às intenções e dizer, realmente, quem ainda não for de férias, então pense bem o que é que eu levo na minha bagagem de férias, não é? Quais são as minhas intenções para estas férias e se calhar as coisas depois correm melhor. Então E pronto, boas férias. Boas férias. férias a todos. Boa continuação de férias para vocês. Obrigada, Fátima. Boa continuação para ti. Olha, Marta, um beijinho. Fica por aí a aguentar o barco. Está ótimo, está ótimo. Então vá. Beijinho. Ainda há férias em A setembro. todos.